Muito bem, de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Se você chegou agora à Band, seja bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. E o corpo de uma garota de 14 anos foi encontrado neste domingo em Valinhos. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira. O Edson Silva está comigo, tem as informações desse caso. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Sena. Sena, exatamente. A Polícia Civil de Valinhos investiga a morte da adolescente Tainara de Oliveira, de 14 anos. Ela estava desaparecida, desde a terça-feira, dia 10, e o corpo foi encontrado ontem, domingo, parcialmente enterrado em um matagal lá no bairro Vila Verde, a poucos metros do local em que ela morava. Apesar da pouca idade, a vítima morava há 6 meses com um namorado, um rapaz de 20 anos. Segundo a família dele, o Conselho Tutelar foi comunicado sobre essa união, sobre esse relacionamento. O corpo da adolescente foi encontrado por agentes da Guarda Municipal de Valinhos e a Polícia Civil ainda aguarda laudos que confirmem, a causa da morte. Familiares de Tainara foram ouvidos hoje, 2 pessoas da família dela foram ouvidos aí neste início de tarde, até porque o enterro dessa garota ocorreu há poucos minutos, às 17 horas, no cemitério São João Batista, lá em Valinhos. Também um rapaz foi ouvido, inclusive ele foi submetido a alguns exames no Instituto Médico Legal, mas a polícia ainda não confirma se esse homem é considerado suspeito desse crime. Segundo o coordenador de comunicação lá da Guarda de Valinhos, o Sidney Aureliano, foi uma solicitação por telefone, pelo telefone 153 da Guarda, que possibilitou a localização do corpo. Alguns moradores diziam sentir aí um forte odor ali nas imediações desse matagal e então houve uma busca ali no terreno baldio que possibilitou o encontro do corpo dessa garota que estava desaparecida aí desde a terça-feira. E imediatamente o local foi ali preservado e o delegado de Valinhos, o Dr. Álvaro Santucci 90 Júnior, foi ao local e tomou todas as providências, aí chamando a perícia para ir iniciando as investigações desse caso de assassinato. O Dr. Álvaro, nós tivemos um contato com ele ainda há pouco, ele deve estar conversando nesse período da tarde com peritos para tentar ter alguma informação preliminar de como essa garota Tainara de Oliveira foi assassinada, Sena. Claro, informações preliminares ainda, a investigação agora que se inicia para tentar recompor o cenário pretérito, para tentar entender o que aconteceu, mas Edson, não tem nenhuma informação com relação ao companheiro da adolescente, que também é menor de idade, se ele é suspeito, se não é, se ele está aqui, se não está... Na verdade, o companheiro, ele tem 20 anos, já morava 6 meses com a Tainara. Há algumas informações que o casal teve, algumas discussões, mas como dissemos, a polícia ainda não fala em suspeitos, está investigando o caso, ainda acha prematuro dizer que há algum suspeito nesse caso de assassinato. Entendi. E não é claro que ainda você ia dizendo, o delegado ainda está conversando com os peritos, ainda não há informação, por exemplo, da causa-morte, Exatamente. O corpo foi encontrado ali semi-enterrado, mas não há uma informação mais específica de como essa garota de 14 anos foi assassinada. A polícia ainda não tem um laudo sequer preliminar até o momento, Sena. Ok. Obrigado, Edson. Portanto, aí, é um caso, infelizmente, é uma adolescente, acabou sendo morta, assassinada com toda certeza, foi semi-enterrado o corpo, e aí a polícia vai ter um pouco de trabalho, aparentemente, para desvendar o que aconteceu. Mas a polícia tem lá suas técnicas de investigação, tem o apoio de laudos periciais que possam apontar para algum suspeito. Depois, dependendo das circunstâncias, consegue também até registros de câmeras de vigilância que possam remontar as últimas horas dessa adolescente, os últimos momentos por onde ela passou e conseguir montar novamente o quebra-cabeças. Tem outra informação aqui, Ney. Polícia tenta localizar integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de cargas e que atua na região. Um veículo roubado na rodovia Anhanguera, que tinha rastreador, levou uma patrulha da PM até uma casa no bairro Campos Elíseos, em Campinas. Mas, desta vez, os bandidos conseguiram escapar.
Quem acompanhou esse caso foi a Andréia Marques. Traz aqui pra gente, Zé, no telão. Ney, aperte o play. A casa estava revirada e a televisão ligada. A suspeita é que os criminosos fugiram rapidamente quando perceberam a chegada dos policiais. Como nós estamos olhando a casa ao lado, eu acho que eles perceberam e correram. Aí, ao averiguar a casa onde estava a mercadoria, que conseguimos achar o caminhão, adentramos a casa, estava a televisão ligada, indício de que eles haviam deixado o local naquele momento. A polícia procura os bandidos há mais de uma semana. Este carro era usado nas ações criminosas. O principal foco era roubo de carga. O último assalto foi feito hoje na rodovia Anhanguera, perto de Araras. Segundo investigações, os assaltantes atacaram um outro veículo carregado de maços de cigarro. Tudo só foi encontrado porque a empresa instalou rastreador para monitorar a mercadoria. O monitoramento constou que se constava nessa rua a carga e nós conseguimos, através do monitoramento, localizar a casa que se encontrava a carga. Agora, pelo visto, eles ficavam mudando de endereço aí com a mercadoria roubada, né? Então o rastreador foi fundamental. Sim, fundamental. Sem a ajuda dele seria impossível localizar a carga. Durante a revista, policiais encontraram várias placas de carros, algumas de veículos roubados na região. Mas as investigações apontaram um outro ramo de atuação dos criminosos: tráfico. 3 pés de maconha davam pistas de como os bandidos agiam. Uma balança de precisão e 77 comprimidos de êxtase estavam escondidos na cozinha. 1 quilo de maconha também foi localizado. Cães farejadores da Polícia Militar descobriram tabletes do mesmo entorpecentes em sofás e na cozinha. Para a polícia, a casa funcionava como ponto de fabricação e distribuição de entorpecentes. Foi localizado a droga, no local tinha várias pontas de cigarro de maconha, né? Então provavelmente faziam uso também no interior da residência. Os suspeitos ainda não foram localizados. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas. Esses bandidos eram o que chama, né, como chamam os policiais, de clínicos gerais. Teve num passado não muito distante que os bandidos eram especializados. Então o ladrão de banco não assaltava a residência. O cara que traficava, ele não roubava banco. Tinha lá uma certa especialização e uma divisão de território e de modalidade de crime. Hoje em dia não, fazendo um paralelo ali com a medicina, eles são clínicos gerais. Esses aí plantavam maconha, vendiam êxtase, né, aquela droga sintética, roubava carga, quer dizer, fazem de tudo. Tinha cocaína ali também na parada, né, na jogada, carro roubado, quer dizer, o pessoal hoje em dia está desse jeito. E é por isso que às vezes é tão difícil para a polícia. Naquele período a polícia já sabia, né, pela natureza do crime, o policial já falava, bom, isso aqui está me parecendo a ação da quadrilha do fulano de tal, né, que costuma agir dessa forma. E então tinha lá, puxava o fio da meada e tentava conseguir rastrear e prender os criminosos. Agora não, todo mundo faz tudo, né? Então a polícia tem ali uma dificuldade. O rastreador foi fundamental, que a empresa de transporte de carga, geralmente, os caminhões têm esse dispositivo que através do satélite, consegue localizar onde o veículo parou, qual a rota, essa coisa toda, mas teve esse efeito colateral. Como a polícia ficou patrulhando o bairro, tentando localizar as coordenadas apontadas pelo satélite, é claro que o bandido logo ficou sabendo que a polícia estava rondando e deu linha na pipa. Como eles gostam de falar, deram no pé e largaram a casa lá. Deixaram a carga para trás, deixaram aquele tanto de cigarro que a gente viu agora na imagem ali, dava para fumar o ano inteiro, né? Não sei se ia revender ou se ia distribuir para os colegas na cadeia para fumar, mas tinha cigarro a dar com pau ali, né? A dar com rodo. Então, a polícia conseguiu, felizmente, né? Como diz o policial, lograr êxito em parte, né? Conseguiu recuperar a carga, mas ainda não conseguiu prender esses bandidos. Mas é questão de tempo, né? Já está toda a situação ali desenhada, já se sabe, né, de onde partiu a carga, e tem ali toda um conjunto de provas também, né? Tem a questão de placas clonadas, tem veículo roubado, essa coisa toda. Questão de tempo, a polícia chega a esses bandidos também. Ó o êxtase aí, ó.
E tem gente que compra isso, rapaz. Os médicos falam tanto que isso faz mal, acelera o coração, mistura com álcool, faz mal, o pessoal morre do coração, dá overdose, mas não tem jeito. É uma droga cara, sintética, vendida por aí nas baladas e o pessoal ainda não tem juízo e ingere esse tipo de substância. Bom, tem mais um detalhe aqui, ó, um caso chocante em Santa Bárbara do Oeste. Nesta madrugada, uma senhora de 84 anos foi assassinada com 3 facadas, simplesmente porque se negou a emprestar R$20 a um homem. R$20. Outras 2 idosas também ficaram feridas. O crime aconteceu na casa da vítima, que fica na zona rural da cidade. A Andréia Marques esteve lá e conta essa história terrível pra gente. Ney, aperte o play. Os 2 homens foram presos 10 horas depois do crime. As vítimas, 3 idosas. O motivo? R$20. Sem conseguir levar o dinheiro, um dos criminosos decidiu agir da forma mais brutal. 3 golpes de faca tiraram a vida de Germina Scognamilo, de 83 anos. A maneira violenta como os assaltantes agiram emocionou até mesmo este policial militar. Emociona qualquer um. Por que o senhor tá? Gente, 3 senhoras de 80 anos. Precisa tudo isso? Não precisa. Segundo a polícia, os criminosos invadiram a casa durante a madrugada, mas já tinham vindo aqui um dia antes do crime para pedir dinheiro. Como não conseguiram, decidiram voltar e agir com violência contra as idosas. Uma outra mulher de 71 anos também foi atingida e socorrida com vida. Dona Margarida, de 89 anos, foi espancada por um dos assaltantes. A idosa foi atingida com murros no olho e na cabeça. Ela viu quando os 2 homens entraram na casa. Eles abriram a janela lá do quarto, entraram os 2, mas um tinha revólver, estava com um revólver, e o outro não vi, que estava com faca, que cutucaram só assim, ela morreu na hora, nem viu nada. Presos Gilberto Moura de Souza e Roberto Iove devem responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Roberto é vizinho das vítimas e, segundo a polícia, foi ele quem deu as facadas que matou Germina. O Robertinho estava com faca e ele que golpeou a senhora. Este morador, que prefere não mostrar o rosto,